Então, no bloco anterior, nós estávamos falando do que se espera dos formandos, né? Que, ao final da disciplina, possui todas essas capacidades, né? De integrar conhecimentos gerais e específicos da realidade organizacional, capacidade de analisar criticamente, capacidade de resolução de conflitos. E aí temos mais, que o acadêmico, ao final da disciplina, deverá possuir capacidade também para saber trabalhar em equipe. Hoje, nós não podemos pensar mais aquela situação, aquela questão do trabalhar isolado, não? Inclusive, dentro da própria faculdade, enquanto estamos fazendo o curso superior, há uma resistência, às vezes, por alguns colegas estudantes de não quererem fazer trabalhos em equipe, querem fazer sozinho, porque tal, é do meu jeito, mas o mundo atual, a estrutura social que vivenciamos, ela nos chama para esse combate, para esse debate, inclusive dentro das nossas relações de trabalho ou de produção de conhecimentos, que nós temos que saber viver em equipe, saber trabalhar em equipe. Até porque, pegando de um princípio capitalista, e vivemos nesse mundo capitalista, e aqui não queremos fazer nenhuma não queremos aqui levantar a bandeira do capitalismo, mas é a sociedade que temos, né? E essa sociedade, cada vez mais, ela nos coloca frente a desafios de sabermos trabalhar, de sabermos conversar, de sabermos articular, sabermos que eu não sou dono da verdade absoluta, né? Mas que o outro, o meu colega de trabalho também tem as suas verdades, e a partir dessas nossas verdades e desses nossos conhecimentos, ou seja, das nossas competências, nós podemos chegar a termos comum para produzirmos algo novo que satisfaça melhor aos anseios da empresa e também que seja algo que atenda melhor ao público para o qual destinamos as nossas atividades profissionais. Então, esse trabalho em equipe, ele é fundamental. Por isso que nós vamos fazer atividade também em equipe aqui nessa unidade curricular. Relacionamento interpessoal. Aqui, quando a gente fala do relacionamento interpessoal, nós estamos falando de aprendermos a viver e a conviver com as pessoas. A gente que acha, há pessoas que acham que um bom relacionamento interpessoal é você estar aos beijos e aos abraços com todo mundo. Não, não é isso. Inclusive, quando vamos estudar ética, ou lá quando se estuda a parte da teologia, tem uma disciplina que se chama homilética, né? Então, isso até foge. Homilética é a postura como nos posicionamos corporalmente para falarmos, para apresentar a nossa fala, como nos vestimos, como nos apresentamos, e isso tem todo um contexto de leitura corporal, né? E aqui, isso é lá no campo da teologia, né? Mas as pessoas que pensam... Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas que pensam que o relacionamento interpessoal é você viver, ficar aos beijos e aos abraços com todo mundo. Não é assim. O relacionamento interpessoal é você se colocar em uma postura de se relacionar bem com todas as pessoas, mas sem perder o perfil de uma pessoa equilibrada, onde os seus colegas olhem em você e vejam que você é uma pessoa capaz, de que você é uma pessoa que leva a vida a sério. Não estou dizendo aqui que temos que nos tornarmos aí um monge, não, né? Mas para tudo tem o seu tempo. Há determinados momentos e locais que nós podemos nos descontrairmos à vontade, brincar à vontade,
mas dentro de uma empresa, e aqui nós estamos trabalhando dentro desse contexto, de quem vai trabalhar em empresa, de quem vai trabalhar com equipes, de quem vai fazer logística para atendimento ao público, não tem espaço dentro do nosso espaço de trabalho, do nosso campo de trabalho ali, não há espaço para entrarmos com algo que seja antiético. Por isso que precisamos ter uma postura profissional ética. Ter a postura profissional ética tanto nas nossas ações, como nas nossas atividades e na nossa forma de ser, na nossa maneira de ser, né? É a postura que alguém, ao chegar, já possa identificar que ali está uma pessoa que é responsável, que leva o trabalho a sério, que leva as questões da produção do conhecimento ou das atividades profissionais dentro do seu setor, que leva a sério. Não é aqui, quando nós estamos trabalhando do ponto de vista de gestão, o que foge um pouco do ponto de vista de chefia, né? Porque a linguagem da administração para o chefe é essa pessoa que sisuda, essa pessoa que você já ouviu até dizer que tem mão de ferro, essa pessoa que não discute, essa pessoa que não toma opinião com ninguém, mas ele chega e diz, olha, para fazer isso, 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 e eu preciso disso tal hora, e acabou, né? Não importa se o que ele esteja pedindo está dentro já de uma metodologia ultrapassada e se existem outras formas mais fáceis de se realizar aquelas atividades, né? Mas aí, isso é o chefe, né? Já falei isso em aulas anteriores, na outra unidade curricular. Mas quando trabalhamos do ponto de vista de gestão, é essa pessoa que vive, tem esse relacionamento interpessoal, mas sabe se posicionar, sabe falar, sabe como falar e sabe o momento de falar. Porque não adianta eu saber falar bem, não adianta eu saber como falar, mas eu falar na hora errada. Aí não produz os efeitos necessários. Quantas pessoas têm criado atritos e problemas dentro do seu espaço de trabalho porque não filtra o momento certo para falar e a forma como ele fala. Às vezes, uma mesma frase, mas até a entonação da voz provoca um desastre, né? Então, tudo isso vai caber aqui dentro da ética profissional. Aqui nós temos integrar conhecimentos gerais e específicos à realidade organizacional. Nós estamos aqui dentro de uma construção de conhecimento que faz parte dos conhecimentos gerais, né? Mas vocês têm a parte bem específica também, mas integrar isso dentro das organizações, né? Ter essa capacidade de analisar criticamente. Analisar criticamente não é você ficar criticando o que o outro faz, o que o outro fala, como o outro se comporta. Mas fazer uma análise crítica é saber se aquilo que está sendo feito está atingindo os objetivos e se não está atingindo os objetivos, por quê, né? Quando você descobre os porquês, né? Aí sim, aí você tem condições de chamar o colega, de chamar o membro da sua equipe e conversar, que você analisou criticamente, viu os pontos frágeis, mas vê as potencialidades, né? Então, você tem que chamar, dentro dessa concepção de gestão, quando se chama uma pessoa para uma conversa, para se alinhar o que deve ser feito, você não vai apresentar somente as fragilidades da pessoa. Você tem que apresentar a potencialidade que a pessoa tem e depois dizer, olha, você tem toda essa potencialidade, mas a forma como você está fazendo não faz jus a essa potencialidade que você tem, né?
Às vezes, até a própria pessoa, não precisa nem você falar, que a própria pessoa ela já se enquadra de que as ações que ela está fazendo não estão de acordo com a capacidade que as pessoas veem e que ela tem, né? Essa resolução de conflito. Conflito não se resolve com grito. Conflito não se resolve na base do tapa, né? De chegar às vias de fato. Conflito se resolve na base do diálogo. Né? Dialogar significa dizer, e eu falava isso para os que já estavam conosco, né? Significa dizer que existe diálogo quando há comunicação. E só há comunicação quando nós entendemos e compreendemos o que o outro está falando e fazemos uma ressignificação desta fala, atribuindo e construindo um perfil de conhecimentos, ou seja, um conhecimento formal, ou seja, um conhecimento informal ou não formal, mas que esse conhecimento se torne um conhecimento útil para a minha vida pessoal, né? Então, é essa capacidade que devemos ter de resolução de conflitos. Às vezes as pessoas chegam, não, e é porque está aqui, tem que resolver agora, porque comigo é assim, tem que resolver, tudo na hora. Tem momentos que não dá para isso. Às vezes, até em casa mesmo, você quer discutir uma questão, mas você tem que, às vezes, esperar 2 dias, uma semana, um mês, um ano, para depois chegar o momento, né? Sem querer ser ortodoxo, né? Mas o escritor de Eclesiastes, né, parece-me, diz que para tudo tem o tempo determinado. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de cantar, há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Então, a gente tem que estar atento a esse momento certo, para não piorarmos uma situação que já está caótica, né? Então, é essa resolução de conflitos, né? O conteúdo aqui a gente chama de conteúdo programático, porque é o nome que ainda tem na matriz curricular de vocês, mas que são os objetos de conhecimento. É o panorama histórico do pensamento, que vem a filosofia e a sua origem, né? O outro é a ética, conceitos e significados de ética. Temos também os problemas morais e problemas éticos. Precisamos identificar esses problemas ou refletir sobre eles, né? Ainda temos aqui Karl Marx e a abrangência da dialética, né? O que Karl Marx chama de dialética, né? Temos aqui também a Sociedade Reflexiva de Anthony Giddens, que aí ele chama justamente para essa sociedade reflexiva, que é a ação, uma reflexão para se fazer uma nova ação, né? A modernidade líquida, como é essa modernidade? A modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que nós vivemos esta sociedade e essa modernidade líquida, né? Onde as coisas elas estão no ar. Nós estamos aqui conversando, construindo conhecimento em uma área, mas as conexões que nos ligam, elas estão no espaço, né? Ela está no ar. Então, o Zygmunt Bauman, ele traz uma reflexão sobre essa modernidade líquida, e também o Código de Ética do Profissional da Administração, né, que faz parte. E aqui, sim, é que eu pretendo incluir o Código de Ética da Engenharia e vamos descobrir, inclusive vocês que são acadêmicos de logística, já me auxilia aí procurando o Código de Ética do Profissional da Logística, porque aí a gente vai fazer um trabalho bacana. Aqui eu trago o cronograma que vamos desenvolver as nossas atividades. Temos aqui, para esta primeira aula, essa conversa, essa apresentação do plano da nossa disciplina, essas metodologias que vamos discorrer um pouco mais adiante, né?
essas orientações que sempre fazemos para que vocês já estejam cientes e conscientes do que vamos fazer no decorrer da unidade curricular. Hoje, dia 15, estamos iniciando. Amanhã, na sexta-feira, vamos trabalhar aí com as definições de filosofia. Aqui na aula 3, temos aqui como conceitos e definições de ética, que é no sábado, né? Então, temos que passar uma atividade aqui. E vou ver, talvez eu até substitua essa temática da aula por uma outra temática, a fim de que a gente trabalhe esses conceitos mesmo aqui nesse diálogo, nessa construção conjunta, né? A nossa aula 4 é os conceitos e definições de moral, que é na segunda-feira, no dia 19. Nossa, segunda-feira já será 19, o mês está indo, né? A quinta aula, problemas éticos, né? Vamos discutir, já discutimos anteriormente o que é a ética, então aqui discutimos os problemas éticos na terça-feira, no dia 20. A nossa sexta aula, a previsão aqui no nosso cronograma é trabalhar com as correntes filosóficas, né? Identificarmos essas correntes filosóficas, então refletirmos sobre elas, de que trata cada uma delas e a ancoragem que elas se encontram, em qual modelo de produção de conhecimento também, que ocorrerá no dia 21. A sétima aula vai, aqui a proposta de Antônio Guidas, na quinta-feira, no dia 22, trabalhando com essa sociedade reflexiva, né? E aí, a oitava aula, Modernidade Líquida, de Bauman, aqui na sexta-feira, no dia 23, portanto, de amanhã a 8 dias, né? A nona aula, temos aí o Código de Ética do Profissional da Administração, que aí nós vamos agregar os outros códigos, né? Na segunda-feira, no dia 26, a 10ª aula, aí trabalhar um pouco com essa globalização para Bauman, né? Como o Bauman vê essa questão da globalização, discutimos um pouco o significado de globalização e de acordo com a visão de Bauman, que será na terça-feira, no dia 27. Temos a nossa a 11ª aula, que é a avaliação, que ocorrerá no dia 28, na quarta-feira da próxima, passando a próxima semana, na outra quarta, né? Então, temos aí no dia 28. E aí, aqui eu coloquei só para vocês terem já uma noção, que isso aqui cabe para todas os cursos, né? Que está no programa, aqui na sexta-feira, que é no dia 7/5, é o exame final do módulo 3, que aí quem tiver ficado de exame final nessas 2 unidades curricular que estamos trabalhando, tanto na sociologia e antropologia, quanto aqui na ética profissional e filosofia, aí farão o exame final aqui nesse dia, na sexta-feira, no dia 7/5. Não? E tem fórum para responder, professor? Hã? Tem fórum para responder? Tem todo. Continuamos com aquela mesma dinâmica, né? Cada aula, um fórum, né? E esse fórum, ele tanto conta ponto para somar com a nota da avaliação, como a frequência de você, a sua frequência é atribuída a partir do fórum. Digamos lá que você deixou de fazer 3 fóruns, você já fica com 12 faltas, né? Contando que são 4 frequências por dia, você já fica com 12 faltas, corre o risco de reprovar por falta. Daí, para vocês entenderem um pouco por que eu sempre coloco lá e reabro, faço, porque não é o meu feitio, e jamais eu me sentiria bem em saber que vocês até podem ir bem nas avaliações e aí reprovar por falta, né? Mas vocês precisam também ter essa ciência, né? Que a não participação nos fóruns pode acarretar uma reprovação por falta, né? E aí já tem um fórum lá que eu coloquei para vocês discutir, e aí a partir do que nós estamos discutindo, vocês vão falar
lá no fórum a expectativa de vocês em relação à produção do conhecimento a partir do estudo dos objetos de conhecimento dessa unidade curricular. É mais ou menos por aí o texto do fórum, para vocês. E por isso que eu estou discutindo mais a miúde, para que vocês possam ir ressignificando e formatando uma linha da importância desta unidade curricular aqui no curso de vocês. Discussão que auxilie aqui a metodologia, as discussões que auxiliem no desenvolvimento da capacidade de argumentação. É por isso que eu pretendo fazer lá um trabalho de apresentação, pode ser um seminário, podemos dar esse nome, ou fazer jus a esse nome, que fica bacana. Eu já fiz no curso de pedagogia, logo lá no segundo módulo, e funcionou muitíssimo bem. E aí a gente trabalha isso aqui na live. Eu só não vou dar a liberdade para vocês criar os grupos. Eu tenho que, nesse aspecto aí, eu tenho que ser mais tradicional e já criar daqui para vocês já saber, eu estou aqui, eu me encaixo nesse grupo, é isso que eu vou trabalhar e pronto. Porque na educação à distância a gente tem que ter mais essa rigidez do controle, senão os estudantes são prejudicados. A questão aqui dos trabalhos individuais, que possibilite a reflexão e ao exercício criativo. Então, temos essa situação. Ainda aqui, dentro da metodologia, implicações sociais das organizações na sociedade global e neoliberal. Aqui a abordagem, e aqui coloca-se a abordagem antropológica também nas organizações, porque a sociologia ela vem acompanhando o homem dentro desse contexto, as relações da sociedade com a cultura, né? Identificar que as identidades culturais e a realidade brasileira também dentro desse contexto, a gente vai, quando formos estudar lá aquelas correntes filosóficas do Brasil, a origem das ciências humanas no Brasil, a gente discute essas questões aqui também. Esses aqui são os recursos que vocês já sabem que nós utilizamos, a gente coloca aqui porque nós estamos aqui, mas quem sabe às vezes pode ter uma flexibilização aí da gente já ir para a sala de aula, o espaço físico, né? Então, data show, apostilas, texto, artigo, monitor digital, painéis, filmes, música, vídeos e o portal Live, né? A nossa avaliação, ela tem que atender o que está proposto no plano, no PPC, né? Que é o projeto pedagógico do curso, né? Que no projeto pedagógico do curso é quando se estrutura tudo. Então, os objetos de conhecimentos ou as unidades curriculares, que são as disciplinas. Então, tem essas unidades curriculares, em quais bimestres em quais módulos vão ocorrer essas unidades curriculares. E aí, quando se define as unidades curriculares, quais os objetos de conhecimentos que tem que existir dentro de cada unidade curricular desta, né? E aí isso precisa estar dentro do projeto político pedagógico do curso, né? Bem como a finalidade do curso, os objetivos do curso, o perfil do profissional que faz esse curso. Então, a avaliação ela está dentro desse contexto. E no projeto pedagógico do curso de vocês, da faculdade em si, sempre ele prima pelo mesmo, não o mesmo modelo, mas uma mesma formatação. Essa avaliação ela será realizada por meio da participação do acadêmico, e aí por isso que vocês participam lá dos fóruns, e a gente avalia também, né? Mas, para além dessa participação, ela ocorre de forma continuada, né? Porque no decorrer dos estudos que nós vamos avaliando, postando no fórum, fazendo discussões, né? De acordo com o estabelecido no projeto político-pedagógico do curso, né? A interdisciplinaridade, né? A interdisciplinaridade aqui, dessa disciplina ética, profissional e filosofia, ela ocorre aqui com a disciplina de economia, porque nas discussões filosóficas se discute um pouco também sobre essa questão da economia. Ela faz um link
significativo aqui com a sociologia e com a antropologia, a comunicação e expressão, que é a forma de se falar, a forma de se expressar, a forma de produzir os seus textos, né? E teoria geral de contabilidade também, que eu acredito, eu não olhei o projeto pedagógico do curso de administração, mas lá na administração também tem uma unidade curricular de contabilidade. Vocês que são estudantes da administração, vocês conseguiram ver se existe? Mas aqui, até porque a gente estava trabalhando também com o pessoal da contabilidade. Na outra vez que eu ministrei essa disciplina, o pessoal da contabilidade estiveram presentes também. Só que para esse módulo, agora, eles tinham uma outra disciplina e não dava para eles fazerem aqui junto conosco, né? Se estivesse aí, nós teríamos aí, repetiria praticamente os 88 que nós tínhamos matriculados na disciplina passada, ou seja, proposto, né? Mas frequentando mesmo, tínhamos uns 78 na disciplina que encerrou ontem, né? Então, dentro dessa teoria, essa parte filosófica, ela vai trabalhar com essa questão teórica também, que faz essa interdisciplinaridade, tanto com a teoria geral de contabilidade, como teoria geral de administração, a famosa TGA, né? Acho que foi a professora Cláudia que trabalhou com vocês, ou vai trabalhar a TGA, né? Teoria Geral de Administração. Aqui nós estamos chegando já ao final, mas vale a pena eu apresentar para vocês aqui essa bibliografia básica do curso. Alves aqui ele vai trabalhar com filosofia da ciência, né, que é uma introdução ao jogo e suas regras. Ela é publicada pela editora Loyola, trabalha-se do ano 2000. A Marilena Chauí, ela trabalha com o convite à filosofia, né? Essa é uma obra clássica. Marilena Chauí é uma das papisas da filosofia no Brasil, né? A editora Ática, né? Essa que foi utilizada aqui essa 13ª edição, mas ela já tem outras edições aqui depois desse ano aqui, que geralmente de 2 em 2 anos ela está republicando este livro, né? É um convite à filosofia, né? Temos aqui Zung, que ele trabalha aqui conversando sobre ética e sociedade, né? Também uma obra que é muito utilizada. Veja que ela já está na 14ª edição, né? E a editora Petrópolis, ou seja, é de Petrópolis, a cidade onde está localizada a editora Vozes. E aqui temos as complementares, que o Celso Antônio, né, de Castro, ele trabalha com a sociologia aplicada à administração, e é publicado também em São Paulo, pela editora Ata. Tem aqui o Nova Sebastião, uma introdução à sociologia também. Veja que eles estão brincado a bibliografia, elas vão fazendo esse link da sociologia e da filosofia, porque vai trabalhar nessa produção do conhecimento e as relações que vão se estabelecendo com a sociedade, né? E temos aqui mais Sail Saulev, que ele trabalha a sociologia da empresa, né? E aí a parte sociológica, ela tem a ancoragem na teoria filosófica também, né? E aí chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje, e eu abro agora o espaço para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, então vocês estão com a oportunidade. Eu vou só aqui encerrar, ou seja, pausar a gravação.